Olá, graça e paz da parte de Deus seja contigo mais uma vez. Vamos iniciar a nossa aula deste trimestre, segundo trimestre, chegando já ao final dela, na lição de número 11, o sacerdócio de Cristo e o Levítico. Eu sou o pastor Walter Leme, da Igreja Assembleia de Deus Central, em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Você é meu convidado a estar participando comigo desta aula. Eu quero, antes de iniciar essa aula, apresentar mais uma vez a nossa Bíblia de estudo, né, que já está aproximando-se o dia dela, o dia do sorteio dessa linda Bíblia de estudo. É a Bíblia do Expositor, que vai ser sorteada agora no primeiro domingo de julho, para você que é assinante do canal. Então fique atento ao vídeo que eu vou estar postando sobre ela, e só vai participar do sorteio quem estiver comentando o vídeo que eu vou fazer na próxima semana. Então você participa comigo aí desse sorteio dessa linda Bíblia de estudo do Expositor. É uma Bíblia linda que pode chegar na sua casa. O outro recado que eu tenho para você é que você, antes de terminar essa aula, deixe o seu like. Aproveita agora que você está aí assistindo, já deixa o seu like, faz seu comentário, já marca seus amigos aí, convida mais pessoas para compartilhar e assistir as nossas aulas. Ele é muito importante para nós, o seu like. Nós vamos divulgando aí a palavra de Deus ao alcance de várias pessoas. Nós vamos iniciar a nossa lição de hoje sobre o sacerdócio de Cristo. Tem em mãos a sua revista e o título da sua lição. O sacerdócio de Cristo começa agora. Muito bem, então vamos lá. Texto áureo da nossa lição. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Nossa verdade prática está também. Nosso grande e único sacerdote é Jesus Cristo. Ele intercede eficazmente por nós, em nosso favor diante do Pai. Também temos a leitura bíblica em classe, que ela se encontra em Êxodo capítulo 28, Levítico, Hebreus e 1 Pedro. E você quer só deixar a leitura de 1 Pedro, eu quero deixar fraseado para você aí na tela, para você gravar essa leitura de 1 Pedro 2,9. Ela vai ficar gravada na tela aí da nossa aula, para você estar meditando nela. 1 Pedro 2,9 vai dizer assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Então, coloca na sua como principal, como um dos versículos principais para a sua aula nesta semana. Vai ficar gravado na tela aí da nossa aula e você pode meditar nele. Nós temos o objetivo dessa lição: mostrar a superioridade de Cristo, do sacerdote de Cristo sobre o Levítico. Também temos específico, explicar o processo da escolha do sacerdote, descrever as vestimentas sacerdotal para o serviço, expor sobre o sacerdócio de Cristo. Quero apenas lembrar que esta lição nós já tivemos ela no ano passado, quando estudamos sobre o livro de Levítico. Se você voltar um pouquinho lá atrás, você vai lembrar que nós estudamos sobre o livro de Levítico e falamos muito dessa lição. Então, na lição de hoje, eu vou estar apenas fazendo um belo resumo para te lembrar lá atrás, que você já estudou este tema do sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E o ponto central da nossa revista também, vai ficar gravado aí para você, o ponto central é: o Senhor Jesus é o grande e único sacerdote de seu povo. Ok? Vamos à nossa introdução da nossa revista. E a introdução ela tem uns conteúdos muito importantes, que eu gosto sempre de estar lendo a introdução da revista. A introdução diz assim: há uma relação especial entre sacerdote levítico e sacerdote cristão. Enquanto o Levítico foi estabelecido em Arão, o do Novo Testamento foi estabelecido em Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Nessa lição veremos como se deu a escolha do sacerdote do Antigo Testamento. Veremos também a importância de suas vestimentas como sinal de autoridade para o serviço divino.
E finalmente mostraremos porque o sacerdote de Cristo é superior. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Então nós vamos entender um pouco sobre o sacerdote cristão. Vós também sois como pedras, né? A 1 Pedro vai dizer, 1 Pedro 2,5 vai dizer, vós sois como pedra viva, sois edificados casas espirituais de sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Mas vós sois a geração eleita. Foi aquele versículo que nós iniciamos a nossa aula de hoje. 1 Pedro vai nos dizer que somos a pedra viva. Nós somos pedra viva, sois como pedra viva, edificado em casa espiritual, sacerdócio santo, somos nação eleita. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 até o 9. O bem da verdade, o sacerdote no Velho Testamento, ele era escolhido por Deus e não escolhia a si mesmo, não os homens escolhiam a si mesmo. Era Deus quem escolhia o sacerdote. Ele era escolhido para um propósito, de servir a Deus com suas vidas, oferecendo sacrifícios. O sacerdote oferecia suas vidas e também louvava a Deus com sacrifício. O sacerdote servia como uma alegoria ou um símbolo de algo por vir, referindo-se ao ministério vindouro de Cristo. Uma representação que nós colocamos aí, mas que não foi muito necessária, uma vez seu sacrifício na cruz. O sacrifício de Cristo foi muito maior do que o sacrifício que o sacerdote apresentava. Completando, quando o véu do templo se rasgou, né, que cobria a entrada dos santos, ele separava o homem, o sacerdote, do pecador. Agora o véu do templo se rasga, fazendo o homem se aproximar do nosso sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Deus estava indicando o sacerdote do Velho Testamento, não mais se fazia necessário. Agora as pessoas poderiam vir diretamente a Deus através do grande sumo sacerdote Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Não mais agora, qualquer um vem até Deus segundo a sua fé, segundo o seu propósito, aquilo que ele busca. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Já se fez um sacrifício pelo pecado uma vez por toda a humanidade. Essa é só uma pequena introdução para nós entendermos um pouco sobre o sacerdote. No ponto 1 da sua lição, tem a escolha do sacerdote, que eu acabei de falar agora. Que é a escolha do sacerdote, Deus escolhe pela linhagem sacerdotal, escolhi pela linhagem sacerdotal levítica. Né? Deus, quando vai separar as tribos, e a tribo de Levi, no caso dos filhos de Jacó, Levi não é separado como tribo, Levi é separado para o ministério sacerdotal. E Deus escolhe Levítico e não Moisés. Essa escolha indicava a soberania do Senhor para designar obreiros para a sua obra. No entanto, o ministério cristão, por meio do Espírito Santo, Deus elege quem Ele quer, líderes para o ministério. Quem escolhe os líderes, quem escolhe obreiros, quem escolhe é o Espírito Santo. O Senhor, certa feita, falou para Paulo: separai para mim a Paulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Quem escolhe para a obra sempre foi Deus. Ainda que o homem consagra, o homem indica, mas quem está separando é Deus. A separação que vem de Deus, a separação para o ministério sacerdotal de obreiros, separação para o ministério de obreiros, que provém de Deus, a escolha na hora certa, esta vai dar fruto, vai dar muito fruto. Nós estamos vendo por aí muitos ministérios fracassados porque não foram escolhidos por Deus. O sacerdote ele precisava pertencer à tribo de Levi, ou à linhagem de Levi, né? Destacado como tribo aqui, mas ele não foi separado como tribo, a linhagem de Levítico, né? O Altíssimo ordenou que Moisés contasse os filhos de Israel, executando a tribo de Levi, né? Exetuando a tribo de Levi, separando a tribo de Levi, a fim de que os levitas se encarregassem dos ofícios do tabernáculo, ou a fim de que eles preparassem a área espiritual. Assim, o sacerdote Levi obteve uma posição proeminente entre as demais tribos de Israel. Eles se destacavam mais, porém eram mais cobrados. Aquele que é chamado para o ministério da palavra, o ministério eficaz, o ministério de preparação do trabalho, para cuidar do santuário, automaticamente ele é muito mais cobrado. Ele vai ser mais visto, mas porém vai ser mais cobrado. Ele tem que preparar todo o tabernáculo, preparar para que a presença de Deus, a obrigação da linhagem levítica, dos levitas, era preparar o ambiente para que a glória de Deus pudesse manifestar.
Hoje precisamos de pessoas que aprendam a preparar o ambiente. Quando as pessoas aprenderem a preparar o ambiente, nós teremos grandes sacerdotes em nosso meio levíticos, né? Claro que não na linhagem original, mas se falando numa linhagem mais figurativa, pessoas que se destacam nesta área espiritual. Então eles tinham essa função, serem da tribo levítica, e eram separados, mas eram também mais vistos. As características especiais dos levitas, que está também no seu ponto 1 da sua lição. Aqui destacamos duas características especiais dos levitas. Primeiro, chamado específico para servir do tabernáculo. Segundo, a unidade, pois todos falavam a mesma língua, defendiam o mesmo comportamento e mantinham a mesma fé. Uma das coisas que é muito difícil hoje no ministério pastoral é encontrar obreiros, encontrar pessoas que queiram falar a mesma língua do sacerdote, que queiram andar no mesmo patamar do sacerdote, que queiram carregar o fardo, queiram ajudar a dividir as tarefas. Tem pessoas querendo entrar para o sacerdócio, mas puxa para um lado, outro puxa por outro. A ordem dos levitas, que uma das características deles é que eles tinham que ter o mesmo propósito, a mesma finalidade. A obra só poderia crescer se houvesse finalidade, houvesse propósito, houvesse dentro da parte deles o desejo de fazer a obra. Não podemos aqui ter obreiros na obra que puxa para um lado, puxa para o outro. Quantos por aí estão assim? Quantos ministérios hoje que estão divididos porque pessoas estão puxando para o outro lado? Mas não é por aí que Deus quer. Deus quer uma unidade. O ponto 2 fala unidade, pois todos falavam a mesma língua. Chamamento específico para o serviço. Cada qual tinha uma chamada, cada qual tinha uma área, cada qual ocupava um espaço. Na chamada levítica, ninguém podia entrar na área do outro, cada um tinha seu local de trabalho. O que acontece em muitas igrejas hoje, que um é líder de uma coisa, de um departamento, outro é líder de outro, e um está entrando dentro da área do outro, e acaba atrapalhando e atropelando o seu companheiro de trabalho. Nós devemos entender que cada qual tem uma área específica para trabalhar. E se entendemos isso, a obra vai crescer. O ponto 2, falarmos a mesma língua. Grave isso. Todo obreiro chamado para o ministério, que vai acompanhar o sacerdote, ele tem que aprender a falar a mesma língua do sacerdote. A igreja local é o corpo de Cristo, portanto, o chamamento é a unidade, é a sua marca. Igreja unida, ela vence. Igreja desunida não vai vencer. Precisamos de povo unido, precisamos de pessoas que se unem, que abraçam a causa, que entenda o seu chamado, mas principalmente que aprenda a dar as mãos e unir no ministério cada vez mais. O ponto 3 da sua lição vai dizer que a consagração sacerdotal tinha um só propósito. Qual que era o propósito? Os sacerdotes foram consagrados para servir no tabernáculo, separados pelo e para o Senhor. Não podia executar outra atividade que fugisse a esse propósito. Logo, o método de Deus para os obreiros do Novo Testamento não é diferente. Os obreiros do Senhor não se embaraçam com os negócios dessa vida. Ou melhor, aqueles que são chamados para a obra, como era do Levítico, eles tinham que ter uma visão da obra. Eles não podiam servir a outras situações. Eles eram vocacionados para aquilo ali. E aqueles que são chamados hoje para as obras, obreiro não pode viver embaraçado com os problemas dessa vida, aonde vai lhe trazer prejuízos espirituais mais tarde e prejuízo no ministério. Se tem algum obreiro, se algum tem um ministério e está embaraçado com as coisas dessa vida, deixamos todo embaraço. Paulo vai dizer, deixemos todo embaraço e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aliás, Paulo não, né? O livro dos Hebreus que vai estar falando sobre isso. Então, largue os embaraços. Obreiros que estão embaraçados, estão vivendo vida embaraçada, não pode viver com vida embaraçada. Tem que ter uma vida mais solta, uma vida mais próspera diante de Deus. Uma vida, aquele que se limita, que milita a obra de Deus. Ele tem que abandonar as coisas lá de trás e prosseguir, seguir avante. Não ter nada que possa desabonar sua conduta. Ele tem que ter uma vida intacta diante do Senhor, porque ele não está lidando com qualquer coisa. Ele está lidando com a obra do Mestre, algo muito sério. Ele representa uma divindade espiritual. Se todos soubessem disso, entenderia que ele representa a divindade espiritual. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Precisamos ser
luz nesse mundo de trevas. Para ser sacerdote era necessário pertencer à tribo de Levi, ter um chamamento, viver em unidade e servir no tabernáculo. A mesma coisa é hoje. Precisamos aprender a viver em unidade e servir na casa de Deus. Servir na casa de Deus, nós vamos servir com espírito voluntário. O ponto 2 da sua lição aí vai estar falando também das vestimentas sacerdotal. As vestimentas sacerdotal para o serviço. Simbologia de vestimenta sacerdotal. O capítulo 28 de Êxodo descreve a vestimenta sacerdotal para o serviço do tabernáculo. A vestimenta tinha características especiais, né? E cerimoniais, pois servia de glória e ornamento do ministério. A vestimenta era um símbolo de autoridade sacerdotal. O sacerdote que vestia ali, ele despertava a autoridade dele. As pessoas passavam a vê-lo como uma figura muito importante dentro do ministério. Era respeitado, o sacerdote era respeitado. Quando Samuel chegava numa cidade, o profeta Samuel chegava numa determinada idade, alguém já perguntava: é de paz a tua vinda? As pessoas saíam nas portas, olhavam pela janela, parava tudo porque o sacerdote está passando, o profeta está passando. As pessoas tinham temor desses profetas, porque ele representava uma autoridade espiritual muito grande, representava Deus. Então o sacerdote, por suas características, ele despertava. Além de despertar a atenção do povo, marcava o caráter divino do serviço. Vamos falar um pouquinho sobre a túnica. Era uma espécie de avental sem manga, né, que cobria a frente e as costas, unidos em tiras, cada ombro por um cinto. As tiras eram engates de ouro com pedras ônix, né, aquelas pedras bem preciosas, chamava a atenção, né? Em cada um tinha a gravação dos nomes dos filhos de Israel, dos engates de ouro e pedras no peitoral, né? Eles marcavam, era 4 em 4, e marcando as tribos de Israel, para que o sumo sacerdote, para que o sacerdote pudesse estar sabendo que ele tinha um compromisso com Israel. Tanto que Jesus, quando veio, disse assim: eu vim para os meus. A primeira intenção de Cristo era os seus. Ele tinha um compromisso com Israel, e todo sacerdote sabia que ele tinha um compromisso com Israel. Por levar sobre os ombros o nome de Israel, o sumo sacerdote constituía-se mediador entre o povo diante de Deus. Ele era o mediador de Israel. Jesus Cristo foi o mediador de Israel. Ele veio para Israel. A intenção dele era trazer Israel para próximo de Deus, porque Israel havia se afastado de Deus. Mas todos, quando receberam, né, eles abriram mão, e eu e você recebemos a Cristo. Uma outra vertente que tem também na sua lição vai falar do Urim e do Turim, né? Urim e Turim era uma pedra, né, que era de lançar sorte, onde os grandes sacerdotes recorriam a essa pedra apenas no momento que ela podia orientá-los, né? Ela tinha um brilho muito especial nessa pedra, e ela trazia uma conectividade muito grande, ela trazia a resposta. Ninguém sabe, na verdade, como era o Urim e Turim. Urim e Turim. Ninguém sabe a verdade. Mas, através da Bíblia, nos dá 3 informações. Primeiro, era sagrado, era relativamente pequena e podia não dar resposta. Primeiro, que ela era sagrada. Só o sacerdote podia usar o Urim e Turim. Só o sacerdote podia. Números 27, 31, para você acompanhar aí. Livro de Números, capítulo 27, versículo 31. Resposta era exemplo, era a resposta de Deus. Então o povo acatava, se brilhava. Resposta era essa daí. Era relativamente pequeno, cabia dentro de um portal, né, do peitoral do sumo sacerdote, junto do coração. Podia dar resposta ou não dar resposta. Ela tinha essa finalidade, porque na verdade o Urim e Turim, ele era 2 pedras que trazia a resposta de Deus, forma de lançar sorte. No Velho Testamento foram lançadas sorte para a escolha do apóstolo. Mas essa é uma questão que nós vamos ver ela no decorrer das nossas lições. Nós já falamos dela na outra aula passada. Também vamos estar falando também nessa parte agora sobre as roupas, as estolas, né? Como é que era a estola? Vestimento sacerdotal. Nós estamos ainda dentro dessa vestimenta sacerdotal. A estola
a vestimenta usada pelo sumo sacerdote era ornamentada, como falamos. Pedras colocadas em fivela nos 2 ombros, e tinha uma função muito grande. Ela usava, o sumo sacerdote aceitava o papel de representar todo o povo. O que ele fazia, fazia por ele e por Deus. Então a estola, ela quando usada, significa que o sacerdote tinha aceitado o desafio. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Então o sacerdote sabia que ele tinha colocado a mão no arado ali. Tinha o peitoral, que era um colete firmemente, modelo, era presa à estola também. Usava junto com a estola. Ela significa que a adoração podia ser cerimonial, mas tornasse um meio ritual. Então aquilo ali representava um meio dos filhos de Israel. O próximo ponto aqui é o sacerdote de Cristo. A origem oficial do sacerdote remonta de Melquisedeque, rei de Salém, né, falando nas lições passadas. E possivelmente Arão, a família de Levi. E agora, no Antigo Testamento, agora a função sacerdotal da tribo de Levi, já no Novo Testamento, o Senhor Jesus no Calvário ergue-se como sumo sacerdote sobre a ordem de Melquisedeque, superior a Arão. Arão foi um sacerdote, sumo sacerdote, mas Jesus agora ele vai ser superior, porque era alguém que não pecava, alguém que não tinha pecado. Através do sumo sacerdote Jesus Cristo, ele abre o caminho para a salvação. Arão não tinha esse poder. Arão tinha o poder de apresentar o sacrifício para rogar o perdão dos pecados. Jesus não, ele perdoa os pecados. Ele abre a porta de entrada para a salvação. O autor da Epístola aos Hebreus escreveu: porque mudando de sacerdote necessariamente se faz também mudança da lei. O sacerdote levítico era imperfeito. Nele, os sacrifícios, o culto, as ofertas, liturgia serviam, era apenas sombra do verdadeiro sacerdote que seria oferecido por Cristo. Jesus agora vem mudar, ele muda toda essa lei. A ordem agora de Melquisedeque agora dá um passo maior. Agora vamos levantar um sumo sacerdote de verdade. O sacerdote filho de Deus veio segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. Como nós já estudamos, já falamos, Jesus Cristo foi capaz de reconciliar o homem com Deus por meio do seu sangue, abrindo o caminho. Era uma comunhão verdadeira com o Pai. Chamava-se o Evangelho da nova aliança que havia chegado. O sacerdote de Cristo, ele é superior ao sacerdote levítico. O sacerdote de Cristo, ele ultrapassou o sacerdote levítico. Jesus trouxe a salvação perfeita com a sua morte, né? Diferente dos sacerdotes araônicos, né? De Arão, que se sucediam no ministério, porquanto mortais e pecadores. Jesus, sendo eterno e santo, salvou-nos eficazmente através do único sacrifício. Ele é a oferta e o ofertante. Ele como sacerdote, ele foi sacerdote e ele mesmo se ofereceu como oferta. O sacerdote arônico, ele tinha que pegar um animal, ir lá, sacrificar aquele animal e aguardar a resposta. Jesus não, ele se sacrificou, ele foi o cordeiro e ele foi o sacerdote. Ele fez as duas apresentações ao mesmo tempo para a remissão do pecado da humanidade. Por isso ele torna-se superior, porque nenhum outro pôde fazer isso. Porque ele se fez, porque isso fez ele. E uma vez oferecendo-se a si mesmo, Hebreus capítulo 7, versículo 26, da sua revista aí. Jesus, mediador da melhor aliança. Na antiga aliança, tudo era perfeito. Mandamentos, estatutos, juízo. Mas o homem enfermo pelo seu pecado não tinha força para obedecer às ordenanças divinas como o Senhor requeria de cada um. Mas Jesus, sendo perfeito, cumpriu da lei e dos profetas. Veio morrer em nosso lugar, resgatando o pecado. Jesus foi o único capaz de cumprir toda a lei, aí ainda morrer por os nossos pecados e nos conceder vida e vida com abundância. O sacerdote de Cristo é o novo e perfeito, pois trouxe uma salvação perfeita, fazendo-se mediador de uma melhor aliança. Para nós encerrarmos aqui na nossa conclusão, antes de encerrar a nossa conclusão, só deixando claro para você o seguinte: o sacerdote de Cristo, ele foi e sempre será superior de Levítico. O de Levítico foi importante, o arônico foi importante para a época. Foi importante porque era necessário que tivesse sacerdote, para que pudesse conduzir o povo nessa caminhada espiritual. Se o povo entendeu e alguns receberam a vinda de Cristo, porque houve o sacerdote lá atrás, que fez o povo andar.
porque senão o povo estaria pagão, estaria idólatra, sabe tantas coisas. Mas houve necessidade de ter esse contato aí. Nossa conclusão de hoje: quem recebe a Cristo como Salvador e Senhor, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Andemos em novidade de vida, para a glória de Deus. Ele é o nosso perfeito e sumo sacerdote. Ele é o nosso perfeito e sumo sacerdote. Ele é o nosso perfeito e sumo sacerdote. Eu concluo essa aula de hoje aqui, desejando a você, professor, muito sucesso na sua aula. Não saia sem deixar o seu like aí, ele é muito importante, e nos acompanhe em nossa rede social. Lembrando a você que no primeiro domingo de julho é o sorteio da nossa Bíblia de Estudo. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana na bênção e na paz do Senhor. Abraço.